Salve pessoal, beleza? Bom, tô com mais um vídeo aí para vocês, dessa vez na verdade trazendo uma coletânea de um dos vídeos que mostra a instalação, a adaptação aí de freio a disco traseiro nos Volkswagens, da primeira geração, então os quadrados, né? No caso, eu coloquei na época que eu subi esse vídeo duas partes, parte 1 e parte 2, e cada uma delas tinha 1 hora. Porém, é um vídeo excelente que não tinha, na época que eu postei, nenhum que mostrasse do início ao fim toda a instalação, e detalhada, com todos os macetes, inclusive de adaptação aí da parte do cabo de freio, que é um dos detalhes que mais requerem atenção quando a gente passa do freio a tambor para o freio a disco, na traseira. E a ideia então com o vídeo de hoje é trazer novamente esse tutorial aí onde eu mostrei a instalação completa, porém de uma forma reduzida, e comentando os principais pontos e tirando dúvidas também, algumas que foram perguntadas na seção de dúvidas de cada um dos vídeos, e assim trazer um pouco mais de informação para vocês e também fazer um apanhado geral aí desses dois vídeos, Então, para começar, ao contrário do que eu fiz nos outros vídeos, eu apresento a lista completa das peças que foram utilizadas nessa adaptação. E já tirando a dúvida de uma das perguntas que mais foram feitas lá nos outros dois vídeos, é onde que eu consegui esse kit, Na época, eu procurei esse kit em desmanches, procurei por quase um ano. É um kit realmente que tem ficado cada vez mais raro, E ele é o freio a disco traseiro do Golf GTI ou GLX. Na verdade, esse que eu comprei era do Golf GTI, que vinha completo, do desmanche. Me enviaram o kit completo com duas pontas de eixo, dois discos, duas pinças, já com os flexíveis, os dois dissipadores de calor, que são aquelas latinhas, que ficam atrás da ponta de eixo. E eu acabei comprando dois kits, de rolamentos novos para instalar, para trocar os que estavam no lugar, e também dois kits de pastilhas para instalar, porque as que tinham vindo com o kit estavam bem gastas, Na adaptação, eu fiz a troca aí, do cabo do freio de mão, original da Quantum, E no dia, o que deu corretamente aí a medida, que deu o encaixe preciso, foi o cabo do freio de mão da Saveiro com um comprimento de 3,16 metros, Então, uma coisa que eu indico para vocês é não comprar esse cabo antes de fazer a adaptação. No dia da adaptação, vocês, com o mecânico, vocês medem qual que é a distância do ponto de ancoragem do cabo até na pinça de freio, e daí sim vocês fazem o pedido para o Autopeças, no caso. E também o meu amigo Adex fabricou dois calços, para poder fazer a adaptação aí correta desse cabo de freio sem ficar nenhuma gambiarra. O serviço então foi feito na Gama Auto Center, que é um centro automotivo na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Eles não vendem o kit, Muita gente me perguntou aí se eles faziam a venda do kit. Não, eu levei o kit para eles, mas eles fazem sim a instalação completa. O Adex aí que fez a instalação é um mecânico excelente, já tinha feito essa adaptação num Passat que ele tinha, Inclusive foi ele que me deu a ideia, me indicou aí de procurar um kit desse. Então agora vamos passar aí para o vídeo, eu vou mostrar para vocês aí as partes principais e vou comentando e deixando legendas aí nos detalhes, nas coisas que eu quero chamar a atenção para vocês.
Bom, nesse ponto eu queria chamar a atenção de um detalhe, né, que inclusive me perguntam bastante nos vídeos, é por que que ele fez o lixamento aí dessa parte inferior do eixo, né? No eixo do Santana e Quantum tem um pequeno sobressalto, né, um dentinho de 1 ou 2 milímetros, que vem original de fábrica, que ele faz o encaixe na ponta de eixo original do Santana, né? Então é como se fosse um dentinho para brecar a ponta de eixo, uma segurança maior aí na ponta de eixo, para manter ela no lugar, né? Já a ponta de eixo do Golf, ela é lisa, ela tem a base dela bem lisa, né? Então, se você, na adaptação, simplesmente ignorar esse dentinho e parafusar a ponta de eixo do Golf, ela não vai assentar direito com o eixo, né? Então, além de dar um problema de alinhamento, pode ser que no futuro essa ponta solte, porque justamente ela não está faceada com o eixo, né? Então, ele recomendou, ele falou, isso aí eu fiz já em outro Santana, né, tirar esse dentinho para fazer o assentamento perfeito da ponta de eixo com o eixo, assim você faz o torqueamento aí dos parafusos que prendem a ponta de eixo no eixo e tenha certeza de que vai ficar bem afixado, né? Então, se vocês prestarem atenção, é só um dentinho mesmo que ele tira, isso aí não prejudicou em nada na qualidade e resistência do eixo, né, porque é superficial, e o assentamento ficou perfeito, né? Então, é uma dica aí para vocês já conferirem se no carro que vocês forem adaptar, seja um Gol, Saveiro, Voyage, Paraty, se também tem esse sobressalto, esse dentinho aí que precisa ser removido. Outra coisa que foi bastante comentada também nos vídeos foi o fato de ele estar removendo o rolamento antigo, né, com o martelo e inclusive fazendo a instalação também usando o martelo e um calço, né? É óbvio que se você tiver uma prensa, você pode fazer a inserção do rolamento com a prensa, vai ser algo mais adequado, né? Na ocasião aí eles tinham uma prensa, porém infelizmente estava quebrada, né? Então ele usou essa técnica aí de fazer a instalação com um adaptador, né, e o martelo. Essa técnica ela é ensinada inclusive nos cursos de mecânica do Senai, então é uma técnica correta, apesar de ser um pouco mais invasiva, né? Se você errar ali ou usar um adaptador errado, né? Você pode realmente danificar a pista, né, do rolamento. Porém, nesse caso, ele acabou usando um adaptador que ele já tinha e que ele usava em outros veículos, né? E foi feita a instalação limpa aí, sem problemas, e está até hoje funcionando no carro sem defeito algum, né? Então, realmente, se você tiver uma prensa, é recomendado usá-la, né? Que é muito mais preciso aí e menos invasivo, mas se você não tiver, dá para você com o adaptador correto fazer a inserção aí da pista do rolamento sem prejudicar aí a qualidade da instalação e da montagem.
Bom, uma outra coisa que me perguntam bastante é onde eu consegui essa chapinha prateada aí, que é o suporte do flexível, né? Ela, na verdade, veio junto com o kit, tá? Ela é original do Golf GTI e veio no pacote, né? Quando eu comprei, eles enviaram junto. Então, assim, pode ser que você encontre no Golf que você retirar o freio a disco traseiro, né? Ou não, tá? Já ouvi dizer de alguns colegas que compraram o kit e não tinha essa chapinha. Então, vale aí de você procurar. Eu vou tentar encontrar o código para deixar aqui abaixo para vocês. Se eu tiver encontrado, já vai estar aparecendo no vídeo. E você pode tentar encontrar isso aí, talvez, né, que eu acho bem difícil na Volkswagen, ou nos kits aí, nos desmanches. E aí vocês podem ver que uma outra coisa que vai ter que ser feito, com certeza, é ajustar aí o caninho aí que vem o fluido de freio para a roda traseira, né? Porque ele já vem num comprimento certo para entrar no freio a tambor, né? Então, como o kit aí do freio a disco tem uma posição diferente, tem que fazer como o Adex fez aí, fazer uma volta com a mão, né? Tentar com cuidado aí moldar esse caninho, né? Para que ele entre no flexível, né? E se você tiver cuidado, você não vai quebrar, porque esse caninho, como ele é muitas vezes de alumínio ou cobre, ele pode quebrar se ele for torcido aí num ângulo muito fechado. Bom, uma outra coisa que me perguntam foi o preço, né? Quanto eu paguei nesse kit. Na época eu paguei R$480, foi bem barato, perto do que hoje em dia aí se encontra no mercado, né? Por isso que eu recomendo que vocês procurem realmente em desmanche, porque se vocês comprarem o kit novo, né, ou remanufaturado online, o pessoal vende aí a 1.000, 1.500, uma facada, e o certo é você realmente garimpar em algum desmanche aí. E, claro, tente encontrar um kit que esteja completo, né? Se você puder, pega tudo que tiver lá, inclusive parafuso e tal, tudo relativo à fixação do kit, né? Para você economizar o máximo possível. Nesse caso aí, como vocês viram, eu troquei só o rolamento por segurança. O flexível eu utilizei o que veio, que ele estava em bom estado ainda. Troquei também
as pastilhas, né, porque elas estavam já bem gastas, e o disco eu dei só um passe, que ele estava praticamente novo, dei um passe e fiz a pintura da parte central dele aí, como vocês podem ver que ele é preto, né? E, pô, ficou excelente. Falar para vocês que eu rodei com o carro mais de 1 ano e meio com ele, com esse freio traseiro aí. Melhora muito a frenagem do carro, principalmente em alta velocidade, né? Você sente que quando você freia firme, a traseira do carro assenta no chão, né? Dá aquela afundada e freia muito mais curto, né? E te dá aí muito mais segurança, com certeza, para dirigir o carro no dia a dia, né? Que era o grande problema que eu tinha com essa Quantum. O freio original dela eu achava subdimensionado, né? Eu tive aí uma situação que eu quase sofri um acidente na estrada porque eu estava com ela carregada, né? Com 5 pessoas mais bagagem e eu teve um carro que freou firme na frente, né? Eu taquei o pé no freio e nem derrapou, para vocês terem uma ideia. O freio estava em ordem, tá? O original em ordem, tudo certinho, com fluido novo e tal, mas como estava muito pesada, né, o freio original realmente era insuficiente. Então foi esse o motivo que eu decidi procurar esse kit aí e não me arrependi porque ficou muito, muito bom mesmo, né? Então é o seguinte, como o cabo é um pouco mais comprido, tem que fazer um... o outro é muito curto, esse é muito comprido, mas eu acredito que não vai dar erro. Não deva ter um cabo que dê certinho, não. Né? Não deve ter, né? Não tem. Tem toda adaptação mesmo. Aí faz como que a gente chama? Um calço? Um calcinho. Faz um calcinho, né? Que é um limitador, né? Do alcance lá do cabo, né? Pra poder pegar certinho no suporte da pinça ali. Um pinguinho de solda. O que é isso aqui, cara? Isso aqui é um caninho de haste de amortecedor. Aí. Que dá certinho na medida lá. Pronto. Mas você pode mandar usinar também. Né? Faz usina, já faz com... Usina já faz um calcinho. Com bonitinho. Encaixa certinho lá. Encaixa, né? Ele dá mais ou menos uns 2,5 centímetros, né? De comprimento. Fazemos por aqui. É a única adaptação, então, que precisa ser feita.
Aí o próximo passo agora é só fazer o ajuste então na parte central aí do cabo, né? Puxando ele o máximo que puder para fazer que o freio funcione como original, né? Então a única adaptação que foi feita realmente foi fazer esse calço aí, comprando o cabo de freio traseiro da Saveiro, deu certinho o comprimento, né? Não existe um cabo intermediário, tá? Entre o da Quantum e o da Saveiro, era esse aí o mais apropriado, porque os outros eram bem mais curtos, né? E funcionou, ficou perfeito, nunca deu problema, sempre freou bem, inclusive realmente eu testei em lugar bem íngreme, né? E o freio traseiro aí, o freio de mão funciona perfeitamente, né? Então, uma excelente ideia aí do Adex e a adaptação ficou muito boa. Bom, uma outra coisa que eu queria comentar também, que foi bastante perguntado, né, é qual válvula equalizadora eu utilizei aí. No caso, eu já tinha instalado na Quantum uma válvula para eliminar a válvula equalizadora traseira original, né, que é a regulável, porque a válvula original ela apresentou vazamento, a gente levou para fazer retífica e tal, depois de uns meses voltou a vazar de novo, e como era uma válvula extremamente cara, né, custava na época R$800 essa válvula equalizadora traseira, a gente acabou optando por instalar a válvula que é uma válvula fixa, que era por acaso da Paraty e funcionou perfeito, né? Então, quando foi feita essa adaptação aí do freio a disco traseiro, a gente fez o teste, né? Logo depois de ter instalado o kit, e não precisou fazer a troca dessa válvula, ela foi suficiente, não travou a roda traseira, né? Que é o mais importante, o pessoal perguntou bastante também se estava travando, né? Mas não, eu não troquei o cilindro mestre, né? Da Quantum, era o original de fábrica, e na parte traseira eu tinha adaptado já anteriormente, então essas válvulas da ATE aí, modelo 5546, né? Ela é uma válvula de 30 bar. Bom, então é isso aí, fechando essa versão reduzida. Se você ainda assim ficou com alguma dúvida em algum ponto, em alguma passagem do vídeo, pode deixar sua pergunta aqui embaixo, que eu sempre respondo a todas as perguntas, né? Alguma sugestão aí também de vídeo, de tutorial que você queira que eu traga aí no canal, pode deixar aí embaixo também. Se você gostou, peço que deixe um like para promover esse vídeo para outros colegas aí que querem fazer o mesmo tipo de adaptação, mas não tem informação, né? E se inscreva no canal porque tem muita novidade aí, tem bastante tutorial ainda para postar. Confiram também a playlist aí de mecânica e elétrica, porque tem bastante vídeos interessantes aí com tutoriais, principalmente para a linha Volkswagen. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link. Eu agradeço por prestigiarem aí os vídeos do canal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!